Perguntas para estudo e debate sobre o Guia Completo, Ursos. Que adaptações permitem que os pandas sobrevivam com uma dieta de bambu? Como os ursos polares são capazes de manter a temperatura do corpo no Ártico? Debata as adaptações físicas dos diversos ursos para atender às diversas dietas. Explique como animais projetados para digerir carne têm, em muitos casos, se adaptado a uma dieta vegetariana. Discovery na Escola apresenta o Guia Completo, Ursos. Discovery na Escola. Os ursos polares estão entre os maiores carnívoros terrestres. Se esses dois machos fossem desferir todo o seu poder um contra o outro, poderiam infligir danos graves. Mas isto é uma brincadeira, um teste de habilidade física entre animais que podem crescer até 2,70 metros. É um ritual repetido em todo o mundo pelas outras 7 espécies que compõem a família do urso. O Guia Completo, Ursos. Do maior ao menor, os ursos foram moldados por seus habitats diversificados. O urso polar, com um casaco que absorve calor, vive exclusivamente no Círculo Ártico. Seu primo, o urso cinzento, vive nos climas mais temperados da Europa e da América do Norte. O principal habitante da América do Norte e o mais numeroso é o urso negro. O ucamari é ágil em subir em árvores nas florestas nubladas da América do Sul. O focinho e as garras incomuns do urso preguiça o capacitam a desenterrar cupins na Índia e no Sri Lanka. O panda gigante se alimenta principalmente de bambu nas florestas do interior da China. O urso negro asiático vaga pela parte meridional do continente e tem um casaco peludo característico com uma marca na forma de meia-lua. E o menor de todos, o ágil urso do sol, vive nas florestas de baixada do sudeste asiático. Apesar de todas as diferenças na aparência, os ursos têm muitas características em comum. Tal como os humanos, quando os ursos caminham, tanto o calcanhar quanto a sola do pé tocam o solo. Eles também conseguem andar eretos nas pernas traseiras, sendo capazes de ficar atentos ao perigo, procurar alimento e lutar. Todos os ursos conseguem nadar. Os ursos pardo e polar ficam muito à vontade na água, onde caçam um rico suprimento alimentar. No entanto, geralmente eles parecem passar tempo na água por simples prazer. Todos os ursos têm sentidos acurados. O olfato pode ser equiparado ao de um cão de caça.
Apesar do aparente tamanho pequeno dos ouvidos externos, eles têm uma audição muito apurada. E apesar de não se saber se todos os ursos têm visão colorida, alguns distinguem frutas silvestres maduras e verdes. A maioria dos lábios dos ursos é prênsil, não sendo presos às gengivas e, consequentemente, não suficientemente flexíveis para agarrar e colher frutas pequenas. Sabe-se que alguns ursos descascam uvas usando apenas os lábios. As garras não são retráteis, sendo que em algumas espécies chegam a 15 centímetros. Os dentes estão entre os maiores dentre os carnívoros, apesar de muitos ursos terem se adaptado amplamente a uma dieta vegetariana. Mas, por definição, todos os ursos são carnívoros. Os ursos pardos podem ser caçadores inexoráveis, atingindo velocidades de 48 km por hora e apresentando uma energia surpreendente a despeito do seu volume. Acima de tudo, os ursos são oportunistas. Eles comerão toda e qualquer coisa. Latas de lixo são um lucro fácil. Oportunismo de lado, todos os ursos precisam de uma dieta básica, da qual, em última análise, depende a sua sobrevivência. A dieta de um ucamari é pelo menos 80% vegetariana e uma fonte predileta de alimentos são as bromélias que crescem no alto das árvores. Este urso precisará de sua força e da sua habilidade em escalar para trazer sua refeição para o solo. Só então ele poderá chegar à polpa desta planta tropical. O urso preguiça usa suas garras longas para revolver para fora o seu alimento favorito, cupins. Assim que um ninho é exposto, o urso usa seus lábios móveis para soprar a poeira. Depois, ele fecha as narinas e suga os cupins de forma barulhenta. Ocasionalmente, os ursos negros comem carne, mas eles sobrevivem com uma dieta composta principalmente por frutas, nozes e insetos, que são menos nutritivos do que a carne e levam tempo para serem obtidos, o que força o urso a passar grande parte do dia se alimentando. Os saboeiros são o alimento predileto dos ursos negros americanos. Eles têm muito cuidado em escolher apenas a fruta e evitar as folhas menos nutritivas. Apesar do urso do sol comer basicamente insetos, frutas e botões de plantas, este urso está comendo mel. Ele é capaz de usar sua língua comprida para extrair o néctar, mas paga o preço de inúmeras ferroadas dolorosas. Os ursos negros asiáticos são hábeis em subir em árvores e comem praticamente tudo à sua frente, seja animal ou vegetal. Ao contrário do mais altamente especializado de todos, o panda gigante, cuja dieta é 99% de bambu. Mas até os pandas compartilham um passado evolutivo com carnívoros vorazes como os lobos. Há cerca de 35 milhões de anos, os ancestrais dos ursos se ramificaram dos guaxinins e dos assim chamados ursos-cachorro. Esses ursos primitivos eram pequenos carnívoros parecidos com cães. Dentre as espécies atuais de ursos, a mais antiga é a do panda gigante. Estudos do seu DNA conectam firmemente o panda gigante aos ursos, enquanto o panda vermelho é considerado um guaxinim.
Os pandas ficaram gigantes quando se adaptaram à dieta de bambu e ficaram muito pesados para serem caçadores. Alguns milhões de anos depois, evoluiu o ancestral de todos os ursos. Ele vivia em florestas da Ásia, que são o lar dos ursos do sol e ursos preguiça de hoje. Entre 10 e 12 milhões de anos atrás, surgiram os ursos corredores. Eles tinham membros maiores do que os dos ursos atuais, o que lhes permitia caçar presas que se deslocavam rapidamente e explorar espaços abertos. Há 2 milhões de anos, eles atravessaram a ponte de terra panamenha indo para a América do Sul. O único descendente deles é o muito alterado Ucamari. Na Eurásia, outro ramo, os ursos etruscos, evoluíram em 3 linhagens separadas: ursos das cavernas, ursos pardos e ursos negros. O urso das cavernas foi extinto, mas os ursos pardos e negros foram capazes de se adaptar às fontes de alimento disponíveis. Uma população nórdica de ursos pardos começou a se alimentar de focas entre banquisas de gelo. Assim surgiu o urso polar. Um urso polar fêmea deixa sua toca após o longo sono do inverno. Ela perdeu quase 40% de seu peso nos 4 a 6 meses de hibernação e com o nascimento de seus 2 filhotes. Ela passará até 10 dias perto da toca para permitir que os filhotes se adaptem ao clima congelante. À noite, eles se abrigarão lá dentro, onde a temperatura pode chegar a 20 graus. Eventualmente, ela e os filhotes terão que deixar a toca em busca de alimento. As focas de anel são o alimento favorito do urso polar. Elas vivem sob o gelo, mas precisam emergir para respirar. Isso, entretanto, as coloca em perigo. Um urso polar ficará imóvel durante horas esperando uma foca emergir. As focas também podem emergir em buracos para a respiração, abertos por elas em gelo sólido com dentes e garras. Mas um urso polar consegue farejar uma foca que esteja embaixo de até 90 centímetros de neve a mais de 800 metros de distância. Um urso polar deve o seu poderoso faro a uma estrutura em sua narina conhecida como osso turbinado. Ela se dobra e enrola para criar uma grande área superficial repleta de receptores olfativos. A foca, por sua vez, consegue detectar movimento acima do gelo e nadará até buracos alternativos se pressentir perigo. Obter provisão de comida geralmente requer destreza e habilidade para solucionar problemas. Este jovem urso negro aprendeu que geralmente há uma refeição abundante embaixo de uma rocha. Com muito cuidado e força, ele retira a rocha e expõe o formigueiro. Mas e se o alimento estiver protegido por um invólucro forte e incomível? O panda consegue se alimentar quase exclusivamente de bambus apenas porque tem um sexto dedo. Este, assim chamado polegar, é na verdade uma extensão do osso do pulso, que permite que ele agarre as hastes de bambu firmemente com a pata.
O panda consegue retirar a casca do bambu usando seus 2 dentes frontais proeminentes e triturar os talos com molares potentes para chegar ao tecido macio do interior. O crânio do panda é mais largo e profundo do que o dos demais ursos, tendo uma crista que acompanha o comprimento da cabeça, fornecendo uma superfície grande, onde se prendem os necessários e potentes músculos maxilares. Mas o panda ainda tem o estômago e os intestinos simples de um carnívoro, o que significa que pode digerir apenas 20% de sua dieta de bambu. Ao contrário dos estômagos dos herbívoros, que contêm micro-organismos que dissolvem a matéria vegetal, o panda desenvolveu uma goela robusta e células mucosas que revestem o estômago para que ele não seja ferido pelos fragmentos do bambu mastigado. Ele também tem uma parede estomacal muito espessa, eficaz em comprimir e revolver grandes quantidades de vegetação dura. Para manter os níveis de energia, ele precisa comer constantemente, gastando até 14 horas por dia sem fazer mais nada. Na verdade, o panda pode dormir apenas cerca de 4 horas por dia. A adaptação é a chave da sobrevivência em climas frios. A despeito do tamanho, os ursos polares estão sempre bem firmes no gelo. Seus pés são maiores em relação ao corpo do que os dos outros ursos. Junte-se a isso os pelos e as estruturas de sucção nas solas dos pés, e os ursos polares podem se firmar bem em superfícies escorregadias. Os ursos polares desenvolveram uma espessa camada de gordura e uma densa pelugem sob os pelos externos. Elas são tão eficazes que mesmo quando as temperaturas chegam a 37 graus negativos, a temperatura corporal permanece inalterada. Apesar da aparência, os pelos do urso polar não são brancos. Na verdade, eles são incolores e ocos, tal como cabos de fibra óptica. Eles conduzem os raios ultravioleta do sol à pele negra, onde são absorvidos. Esse processo pode ser tão eficiente que os ursos polares podem superaquecer. Assim, para se resfriar, eles se estiram no gelo. Os ursos polares podem armazenar enormes quantidades de gordura com mais de 10 centímetros de espessura. Essa camada de gordura não serve apenas para isolamento. Quando o alimento se torna escasso, o urso pode viver dessa reserva durante meses de cada vez. Isso significa que o peso do corpo do urso polar pode oscilar muito. Num caso registrado, oscilou 408 quilos. Quando forçado a viver apenas da gordura, ele pode entrar em um estado conhecido como sono do inverno. Se não se alimenta por mais de 14 dias, ele entra no sono de inverno em qualquer época do ano. Ele não urina e não tem necessidade de beber porque recicla os dejetos, quase não usando os rins. Os ursos pardos cavam tocas para si mesmos ou se entocam em cavernas ou em troncos ocos. Quando está pronto para dormir, o conforto é uma prioridade máxima. Os ursos vivem em territórios determinados pela disponibilidade de alimento. O território de um urso negro macho pode chegar a 100 quilômetros quadrados e pode incluir tudo, de vales verdejantes a rochedos elevados. Durante toda a vida, os ursos adquirem conhecimento detalhado de seus territórios, tendo boa memória. Todos os ursos têm a percepção de uma bússola. Não se sabe como funciona.
O exemplo mais notável é o dos ursos polares, cujos territórios, além de serem os maiores, estão literalmente se deslocando sempre. A percepção de bússola permite que eles naveguem precisamente por mais de 260 mil quilômetros quadrados de gelo em movimento e, mesmo assim, encontrem o caminho de volta a locais familiares. Mesmo quando as banquisas estão se revolvendo, o sentido de bússola acoplado a um poderoso instinto de volta ao lar o levará ao território lar. Dado que poucos ursos atingem o período máximo de vida, de 30 anos, é surpreendente que eles não tenham desenvolvido uma estratégia mais prolífica de procriação. Apenas uma de cada 3 fêmeas de urso pardo procriará a cada ano. Assim, para que um macho acasale com sucesso, a cada ano ele precisa percorrer mais de 1.000 quilômetros quadrados para cobrir o território de pelo menos 3 fêmeas. As exigências da reprodução são ainda maiores com os pandas. As fêmeas são receptivas durante apenas 2 ou 3 dias por ano, entre março e maio, gerando em média apenas um filhote a cada 2 anos. Os ursos negros norte-americanos foram os que sobreviveram melhor até hoje, com uma população que pode chegar a 750 mil ursos. No entanto, o número de ursos pardos caiu dramaticamente para não mais de 150 mil. Não há estimativas precisas para o urso negro asiático. Pode haver 40 mil ursos polares, porém, menos de 2.000 ucamares. Há entre 700 e 1.000 pandas gigantes e entre 1.000 e 10.000 ursos preguiça. Quanto aos ursos do sol, não se sabe nada. Agora, mais do que nunca, os ursos dependem da adaptabilidade que os trouxe até o presente para garantir a continuidade da sua sobrevivência. A seguir, respostas às perguntas de O Guia Completo, Ursos. Os pandas têm um 6º dedo ou um polegar falso que os ajuda a retirar as folhas do bambu, além de dentes especializados e um estômago espesso para comer bambu. Para ajudar a manter a temperatura corporal no Ártico, os ursos polares têm uma espessa camada de gordura, pele negra para absorver a luz solar e pelos externos especiais. Experimente esta atividade em classe. Os alunos devem pesquisar e apresentar formas em que o desenvolvimento humano ameaçou a sobrevivência dos ursos. Os alunos podem entrar em contato com entidades para a preservação da vida selvagem, como Bear Watch, para descobrir o que está sendo feito para proteger os ursos. Para aprender mais, Discovery na Escola sugere Toca do Urso, tudo sobre os ursos, neste endereço da internet. Versão brasileira Sincrovídeo.